Bom dia, pessoal. Vou gravar um videozinho aqui bem rapidinho para vocês, a pedido aí dos meninos do terceiro ano aqui de Timóteo, tá? Para falar um pouquinho sobre as chamadas guerras médicas, né? Bom, gente, olha só, o que a gente chama de guerras médicas, né, foram basicamente dois conflitos, né? Alguns historiadores chegam a falar em três guerras, né? Mas a gente tem um registro, assim, em especial de dois grandes conflitos, né? Esse conflito envolveu, de um lado, as cidades gregas, os gregos, né? De outro lado, os persas, né? Então, o que chama guerras médicas, né? É porque os gregos chamavam os persas de Medos, né? Antes do Império Persa existia uma região a leste da Pérsia, conhecida como Reino da Média, o Reino dos Medos, né? E, portanto, os gregos tradicionalmente chamavam os persas de Medos, né? Daí o termo guerras médicas, ou guerras medas, né? Ou pode aparecer também com o nome de guerras greco-pérsicas, ou simplesmente como guerras pérsicas, certo? Esse conflito aconteceu aí por volta do século V a.C., né? Esses conflitos, tá? E tem a grande importância histórica de que os gregos conseguiram resistir, né, às invasões persas, né, conseguiram até expulsar os persas de parte do seu território que eles haviam conseguido tomar. Essa guerra começou pelo seguinte: os persas, na sua expansão, no seu processo de expansão imperial, né, como a gente sabe, os persas formaram um imenso império, né? E nessa expansão eles ocuparam cidades gregas na Jônia, como os gregos chamavam. O que é a Jônia? É o que hoje é a Turquia, né? Existiam cidades gregas na região da Turquia e os persas tomaram, o que evidentemente prejudicou todo o comércio, né, entre as cidades gregas da Jônia e as cidades gregas da Ática e do Peloponeso, né? Um prejuízo grande para os persas, para os gregos, né? E essa tentativa de invasão continuou e os persas chegaram até a região da Península Grega, né? Essa guerra é importante porque é um exemplo histórico de como é que os gregos se uniam, né, nos momentos em que havia uma ameaça externa maior, né? A gente sabe que as cidades gregas eram cidades-estados, autônomos e independentes, não havia um governo central, né? Então, em raros momentos, essa é a grande importância dessa guerra, na verdade, tá? Em termos de vestibular, tá? Não havia um governo central forte, né? Então a gente vê que alguns momentos eles se uniam, né, e agiam como um povo, como um conjunto, né? Um desses momentos eram as guerras, e as guerras médicas são um exemplo disso, certo? As cidades gregas se uniram para combater os persas, tá? E terminaram vitoriosos, né? Usando de muita estratégia, de muita discussão, né, de como é que deveriam enfrentar um exército maior e mais poderoso que o exército grego, né? Na liderança de Temístocles, famosa, né? Eles conseguiram vencer, tá? Então, olha só, dentro dessas guerras existem algumas batalhas que são famosas, tá? A Batalha de Maratona, né, por exemplo, é uma batalha muito famosa, acontece evidentemente, né, na região de Maratona. Maratona é uma cidade que fica a leste de Atenas, próxima ao litoral, né, a 142,5 km de Atenas. Entendeu agora que tem uma prova nas Olimpíadas chamada Maratona, né? Os gregos chegaram próximo ao litoral para evitar que os persas desembarcassem, pudessem usar todo o seu poder militar, né, com cavalaria, carros de combate, né? Então eles cercaram os persas próximo ao litoral e conseguiram impor uma grande vitória, né? Aí reza a lenda de que o comandante das tropas gregas, né, mandou que um soldado fosse até Atenas o mais rápido possível, que ele corresse sem parar, né, para avisar da grande vitória dos gregos, né, até Atenas, né? E o soldado cumpriu a missão, né? E dizem que ele correu esses 42,5 km, né, entrou na cidade de Atenas, avisou o pessoal da vitória grega e caiu morto pelo esforço, né, de correr essa distância toda, tá? É por isso que a gente tem a prova chamada maratona e por isso que ela tem 42,5 km.
certo? Outra batalha muito famosa, que todo mundo já ouviu falar, tem até filminho com Rodrigo Santoro, na verdade, é a Batalha das Termópilas. A Batalha das Termópilas também é a mesma coisa, os gregos escolheram o local adequado para isso acontecer. Os persas estavam desembarcando numa região muito estreita, né, que é o Estreito das Termópilas, que dá acesso ao Planalto, né, e você chegando no plano alto, né, você subindo, saindo do litoral e subindo, né, você consegue ter acesso às outras cidades gregas, né? Então os gregos se juntaram ali nas Termópilas e esse primeiro combate aos persas foi dado pelos espartanos, né, comandados pelo rei de Esparta, Leônidas, né, que, segundo a lenda, tinha 300 espartanos. Isso não é verdade, isso aí é exagero, igual notícia de história de pescador, né? Não eram 300, acredita-se que ele estava com a sua guarda pessoal, e essa guarda pessoal tinha em torno de 3.000 espartanos, né? Então é muito mais do que 300, mas ao mesmo tempo é muito menos do que os 15.000 persas que estavam desembarcando, né? Então a ideia era a mesma, ou seja, nós vamos conter os persas num lugar estreito, onde 15.000 não fazem muita diferença contra 3.000. Né? Se os persas pudessem usar todo o seu potencial, eles estariam meio complicados, né? E acabou com a derrota grega, evidentemente, né? Porque os persas conseguiram fazer um caminho por cima das montanhas, né? E cercar os espartanos, né? E todo mundo ali morreu, inclusive o rei Leônidas, né? Aí conta-se com grandeza a história aí dos 300 que seguraram durante dias, né, 15.000 soldados imortais persas, aquela história toda, tá? Então é uma batalha lendária. E a outra, muito famosa também, é a Batalha de Salamina, né, que é uma batalha naval entre os persas e os gregos, né? O nosso amigo Temístocles, comandante das tropas gregas, né, chegou à conclusão de que era mais interessante evitar que os persas desembarcassem, né? Então ele monta uma estratégia para enfrentar os persas ainda no mar. E essa estratégia foi bastante bem sucedida. Tá? Então essas são as histórias bacanas aí das guerras médicas. Né? Agora, qual que é a grande importância para vocês das guerras médicas? O exemplo histórico, volto a dizer, né, de como os gregos se uniam para evitar um mal maior. Né? Então, apesar de ser um poder descentralizado, em alguns momentos eles agiram de forma coletiva. Beleza? Tá? Grande abraço, é isso aí.